Olá, boa noite. Gravando esse vídeo aqui às 2h10 da manhã. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teatro das Sombras e dessa vez retornando novamente naquele formato de apresentação mesmo. Foi um vídeo bem recebido, o último vídeo que eu fiz aqui no canal, né? O vídeo sobre sociedades secretas teve mais de 100 visualizações, quase 10 likes. Foi muito bom, mas fazer aquele tipo de vídeo dá trabalho, né? O editor de vídeo também agora tá pedindo uma assinatura para você pagar, para você exportar o vídeo, enfim. E fazer aquele tipo de conteúdo dá trabalho, então eu preparei essa apresentação aqui com o assunto desse vídeo aqui. Vou estar deixando ela disponível para baixar também, vou estar deixando as fontes disponíveis tanto aqui na apresentação quanto na descrição do vídeo. E vamos lá, o tema desse vídeo aqui vai ser um pouco delicado, tá? Então, sem mais delongas, né? O tema desse vídeo aqui vai ser sobre judaísmo. Bom, para começar, logo de cara, o judaísmo moderno não é o judaísmo bíblico. Então, não se deve se confundir essas duas coisas. E também não se deve confundir Israel atualmente, ou seja, o país, o Estado de Israel, com o Israel bíblico. Esses dois entre aspas, ismos são confundidos atualmente. Por quê? O que significa? O judaísmo ele passou por uma reforma grande após a época de Cristo. Ele não era nem monolítico na época de Cristo, né? Bom, naquela época haviam várias facções, eu estou usando essa terminologia novamente aqui. Se você viu um outro vídeo aqui do canal falando sobre terminologia de geopolítica, já deve saber o que é facção. Mas, de forma resumida, facção são grupos de poder, pessoas que se unem em grupos com interesses em comum. Então, naquela época, né, na época bíblica, haviam várias facções. Quais eram essas facções? Fariseus, saduceus, essênios, e tinha um outro grupo que eu não lembro, né? Enfim, alguns judeus seguiram a Cristo juntamente com os chamados gentios que também foram convertidos. E esses gentios que seguiram a Cristo, eles ficaram conhecidos como cristãos, que significa pequeno Cristo. No começo, pensava-se que o cristianismo era mais uma seita judaica, né? Que quem era cristão era só mais um desse grupo, né? Uma dessas facções saídas do judaísmo, dos judeus no caso, né? Só que, passado um tempo, isso ficou claro que eram religiões diferentes. Aquilo se tratava de religiões separadas. Praticamente todos os grupos judaicos exigiam sacrifícios no templo. E após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, no caso, isso daqui é o segundo templo, né? Então, após a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo, como foi previsto por Jesus e pelos evangelhos, os judeus não puderam mais realizar esses sacrifícios, né? Então, os judeus que rejeitaram Jesus, eles foram forçados a confrontar essa questão, né? Trazer uma coisa de cara aqui. Eu conheço pessoas que pensam que os judeus acreditam em Jesus Cristo. Não é verdade. Nós temos alguns judeus, temos ali um grupo pequeno que acreditam em Jesus Cristo. Temos alguns judeus, um grupo pequeno, que são contra o Estado sionista de Israel, que são contra, né, tudo isso, mas é uma parte pequena. Voltando, recapitulando aqui a nossa história. Então, esses grupos foram forçados a confrontar essa questão. Então, esses grupos, essas facções começaram a entrar em conflito entre si. E o que surgiu disso, então, foi uma versão reformada da facção dos fariseus. A gente vai estar dando destaque para os fariseus aqui, porque até hoje os fariseus estão aqui no mundo. Ou seja, surgiu um grupo reformado do farisaísmo, dos fariseus, né?
E quem que é esse grupo? Esse grupo, essa facção, é o judaísmo rabínico que nós temos hoje. Então, esse rabinato, né, surgiu justamente desse farisaísmo, dos fariseus. Então, esse judaísmo rabínico desenvolveu novas doutrinas centradas no Antigo Testamento, que é a conhecida Torá, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, 613 capítulos. Só que também ele estava centrado na doutrina, na coleção dos escritos rabínicos, conhecida como Talmud. Então, o Talmud, ele não é um livro que foi escrito a mando de Deus. O Talmud é uma coleção de coisas ditas por homens. É uma coleção de, na verdade, coisas não, né? Vamos chamar coisas do que elas são. É uma coleção de blasfêmias que foram ditas por rabinos, né? E hoje em dia existem várias seitas judaicas, assim como dentro do cristianismo e do islamismo também, né? Bom, o Talmud, ele foi produzido por volta de 500 ou 550 depois de Cristo, se passando ali 100 anos depois da canonização do Novo Testamento. E o Talmud, ele é a resposta judaica ao cristianismo, né? Deixa eu ver se eu já postei. Eu acabei esquecendo o slide, né? Tô lendo o roteiro que eu fiz antes do vídeo, mas aqui tem, resumidamente, aqui no slide, né? Tem um significado, né? De perushim, que significa separados. É claro que isso daqui, eu coloquei o roteiro em um chatbot para poder dar uma resumida disso daqui tudo. Aqui a junção do judaísmo rabínico, né? Quem que eram os fariseus e tudo. Aqui já passamos para o próximo tópico, tá? Bom, então o Talmud, ele é a resposta judaica ao cristianismo. E ele é considerado a lei oral do judaísmo rabínico, e também o Talmud possui mais peso do que o Antigo Testamento. Um exemplo, uma coisa, ele não nega os milagres de Jesus. Isso você consegue encontrar facilmente na internet, escrito no Talmud. Só que ele não diz que Jesus realizou, por exemplo, nesse caso aqui, que Jesus não realizou os milagres porque ele era Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso. O Talmud diz que Jesus realizava os milagres através de magia, que ele havia aprendido, né? Através de magia e feitiçaria. O Talmud afirma também que Jesus intencionalmente desviou alguns judeus praticando magia por meio da idolatria, né? Isso está escrito em Mateus 9:34. Bom, entre a crucificação de Jesus e a destruição do templo em 70 depois de Cristo, ocorreram diversos presságios milagrosos relatados no Talmud, como o fogo eterno no altar, que se recusava a permanecer aceso, e que os portões de bronze do templo se abririam sozinhos. Isso daqui é uma tradução diretamente do inglês que eu peguei de um vídeo para poder colocar aqui, tá? Joséfo, um historiador judeu da época, acrescenta em suas observações, né? Ele afirmava que havia uma luz brilhante no altar às 3 horas da manhã. Esse horário é conhecido como a hora das bruxas. Diz também, uma vaca trazida para sacrifício que deu à luz a um cordeiro, aparições de carros e exércitos voando pelo céu sobre a terra de Israel. E bom, esses presságios cessaram após a destruição do templo. Outra coisa, outra afirmação polêmica, mas que é verdade. O Talmud, ele afirma que Jesus está queimando em uma pilha de... É pesado o que eu vou dizer aqui, né? Mas ele afirma que Jesus está queimando em uma pilha de excrementos no inferno, que todos os cristãos se juntarão a ele e que a mãe de Jesus Cristo, Maria, é uma prostituta. É isso que está escrito no Talmud, né? Alega-se também que Jesus era um filho bastardo e que ele cedia a pecados sexuais, que ele participava de orgia, de cultos sexuais, etc. Blasfêmia total. É o que tem escrito no Talmud, né? São os escritos dos rabinos. Afirma-se também que os judeus estavam certos em sacrificar Jesus, porque em sua visão ele merecia, né?
E de acordo com o Talmud, os gentios, ou seja, os não-judeus, são como animais que devem ser convidados a se retirar desse mundo, né? Que devem ter o seu CPF cancelado, se é que vocês me entendem, né? E que os gentios são seres inferiores à raça judaica, né? Tem até um termo específico que eles se utilizam para referir aos gentios, né? Aqueles que não são judeus, chamados de goim, goi ou goi, né? Então, muitos cristãos hoje acreditam que o moderno Estado de Israel, ou a nação de Israel, é igual ou sinônimo de Israel do Antigo Testamento. E Israel se refere justamente àqueles que são fiéis a Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Ou seja, Israel não é uma nação. Israel não é um país, não é um local físico, tangível em si. É justamente aqueles que são fiéis a Deus, que são fiéis a Jesus. E aí aconteceu justamente isso, né? Os judeus se esforçaram para seguir a Deus, mas depois se afastaram e voltaram a adorar os seus ídolos de novo, né? Importante a gente sempre frisar, a gente relembrar que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, né? Jesus veio para os seus, porém os seus não o receberam. Novamente, isso está na Bíblia. Muito pelo contrário, os judeus escolheram crucificá-lo, né? Inclusivemente, Jesus chamou o culto dos fariseus de raça de víboras, os expulsou do templo com o chicote e os chamou de blasfemos. Um homem de coragem, sem sombra de dúvidas. Então, passando aqui para o próximo tópico, vamos falar sobre a estrela de Davi, que eu já vi muitas pessoas falando disso ou comentando, né? Enfim, que este símbolo aqui desse hexagrama é a estrela de Davi. Bom, não há registro algum nas Sagradas Escrituras que o rei Davi utilizou um hexagrama ou que ele teve uma estrela como símbolo. Não há nada que dê embasamento a isso. Então chega alguma pessoa, principalmente do meio evangélico, algum pastor, sei lá, enfim, e fala: olha, eu estou com o símbolo da estrela de Davi no meu pescoço. Não tem nada que dê embasamento a isso, você não vai encontrar. Esse símbolo ele foi adotado oficialmente em 1897 durante o primeiro Congresso Sionista. Olha lá, né? Diferentemente disso, na Bíblia tem sim falando sobre um símbolo, só que não é o símbolo de Davi. Na Bíblia está falando, a Bíblia menciona uma estrela ligada aos deuses pagãos, como Renfã e Moloque, que na verdade são sinônimos, né? Renfã e Moloque são na verdade a mesma divindade, né? Que está justamente associado à idolatria e ao exílio. Convido vocês a pegarem suas Bíblias, ou então vocês podem procurar esses versículos aqui no Google que facilmente você acha, né? Atos 7:43. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do teu deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Ou seja, Deus está falando que as pessoas ali escolheram um ídolo, um símbolo de um deus pagão chamado Renfã e Moloque, né, que são a mesma coisa, e que tem uma figura que tem justamente uma estrela nessas estátuas dessas divindades aqui, e que por isso, né, essas pessoas, os judeus, foram levados ao exílio na Babilônia por conta da idolatria. 1 Reis 11, de 7 a 8. Aí que mostra que Salomão edificou o santuário a deuses como Moloque, uma prática que é condenada em Levítico, né? Bom, vamos ler aqui o que diz 1 Reis 11, 7 e 8. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Vamos lembrar aqui que Salomão, apesar de ter sido um homem muito inteligente, foi um homem que se abaixou aos deuses pagãos estrangeiros.
Salomão era um homem que tinha muitas mulheres, né, muitas mulheres estrangeiras, então ele acabou levantando altares a esses deuses dessas mulheres estrangeiras. E vamos aqui para Levítico 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. O que ele quer dizer aqui? Essas divindades, esses deuses pagãos aqui, Renfã e Moloque, são estátuas, são deuses pagãos na qual crianças, bebês eram oferecidos como sacrifício. Então havia uma imagem ali de uma estátua de uma mistura entre homem e boi, e no centro dessa imagem tinha uma fornalha, né? Possuía fogo ali dentro, onde as crianças, os filhos das pessoas eram jogados ali como forma de sacrifício a esses deuses pagãos, né? E vamos continuar aqui, né? Há muitos séculos o hexagrama ele é usado como símbolo místico, mágico e esotérico também, né? Olha só, representa a unidade da criação e as coroas celestiais da Sefirote, né? Representação também de dois triângulos, né? O princípio do masculino e do feminino, né? Novamente essa questão da dualidade, conceito de Keter, a coroa, ou seja, no conceito de um deus andrógeno. A estrela comunica também o hieros gamos, a união sagrada dos poderes sexuais. Eu acho que eu tô atravessando aqui um pouco, né? Tá, deixa eu continuar lendo o que tá no meu celular aqui. Tá, aqui tem imagem, já a gente chega nela, né? Bom, em seu livro Kabbalah, Gerson Scholem afirma que as Sefirot também são descritas como poderes e coroas, uma vez que são as coroas celestiais do Santo Rei, né? Ele dá toda uma ideia aqui tá falando da Kabbalah especificamente, né? Já não é mais tanto da estrela aqui, mas interessante esse trecho aqui. Através do relâmpago de Ein Sof ou de Ein Sof, esse nome, para quem viu o último vídeo de Sociedades Secretas, não é desconhecido. Na doutrina da Kabbalah, se assemelha ao gnosticismo também, né? Que a gente aqui na Terra foi deixado com o Demiurgo, que é o Deus ruim, e através da gnose, adquirir conhecimento, através de adquirir conhecimento vem a salvação, né? Então, na Kabbalah, Ein Sof é tido como energia, é o criador de tudo. Então, Ein Sof é que teria criado Deus e que Deus teria criado as outras coisas, né? Olha só, através do relâmpago de Ein Sof, essas coroas se erguem do mar do abismo, revelando a unidade da criação no número 6, e simbolizada no reflexo e união de dois triângulos, a estrela de 6 pontas, da qual vem a máxima egípcia, como acima, assim abaixo. Né? Novamente, essa máxima hermética, né? Ou então você pode traduzir isso daqui também como assim na terra, como no céu, mas não a parte bíblica, né, a parte de Deus, e sim a parte deturpada, porque o inimigo sempre tenta deturpar as coisas de Deus, né? Bom, de acordo também com Isaac Luria, de onde vem a chamada Cabala luriânica, eu nem sabia que tinha isso, né? Que na verdade tem 3 tipos de Kabbalah e eu nem sabia disso, né? De acordo com Isaac Luria, o Ein Sof emanou de si mesmo 10 esferas ou vasos de luz chamado Sefirot. Tem uma imagem da coroa de Sefirot, né? A árvore da vida. Eu acabei não colocando a imagem aqui, né? Enfim, eu não vou entrar demais nesse conceito aqui. A gente pode falar só sobre Kabbalah em outro vídeo. Mas enfim, para vocês verem para onde que a coisa vai, aonde que essa estrela de Davi chega, que tem sempre o significado oculto, o significado esotérico, né? Fala da Merkabah aqui também, né? Nesse caso, a Merkabah é um veículo usado para transportar uma pessoa ao chamado terceiro céu para contemplar o anjo Metatron em seu trono. Também chamado de cubo de Metatron, é representado pela estrela de 6 pontas.
Então, é interessante que se você for aí no Google e você colocar cubo de Metatron, eu não vou digitar aqui porque eu já tô aqui na apresentação, mas se você colocar cubo de Metatron, você vai ver que é um hexagrama do mesmo jeito, é uma estrela de 6 pontas, novamente. Ou seja, um símbolo que é um símbolo ligado a misticismo, a esoterismo, a magia, há muito tempo. Olha só o que a gente encontra aqui. Aqui tem uma estátua de Moloch em Roma. Essa estátua foi posta para ser vista em 2019, se eu não me engano, e ficou até 2020. Novamente, a imagem é uma mistura de um corpo de homem com uma cabeça de touro, né? É claro que essa não é a estátua de Moloch clássica, né? Mais antiga, vamos dizer assim. Mas é a estátua de Moloch. E olha só o que a gente encontra no centro dessa estátua aqui. Uma estrela de 6 pontas na estátua de Moloch. Uma ponta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Estrela de 6 pontas. E o pior, essa versão dessa estátua aqui, que estava exposta em Roma, tem um olhozinho bem bonitinho aqui no meio aqui, né? Eu coloquei até uma curiosidade aqui, né? A presença de um olho no centro da estrela significa ou representa o olho da providência ou o olho de Horus, né? Olho da providência, essa imagem aqui é clássica, conhecida, né? A imagem desse olho da providência, esse triângulo com um olho no meio, está na nota de $1 aí, estadunidense. Aqui a gente tem o olho de Horus, um símbolo utilizado no Antigo Egito e utilizado até hoje. A gente tem também o esquadro e o compasso com o G, representando Gadu, o nome genérico do deus genérico da maçonaria. Interessantemente também a gente tem uma estrela de 6 pontas na bandeira do Estado de Israel. Novamente a presença de uma estrela de 6 pontas aí. Olha o que a gente tem também aqui. A gente tem o talismã de Saturno aqui. À frente desse talismã a gente tem um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, e no verso do talismã, olha o que a gente tem, vários símbolos associados à magia, associados ao ocultismo, e justamente em um hexagrama, novamente, em uma estrela de 6 pontas, com um triângulo para cima e um triângulo para baixo, com um touro no meio. Que coisa bonita de se ver, né? Olha só o que a gente tem também aqui. Um dos símbolos da família Rothschild, vamos dizer, do brasão Rothschild, né? Que Rothschild significa justamente escudo vermelho, né? A tradução do alemão, Roth significa vermelho e Schild é escudo. Aqui eu trouxe a capa também de um famoso livro, acho que é um dos livros mais famosos do Eliphas Levi, né? Dogmas e Ritos da Alta Magia. Olha que interessante, essa imagem é bem conhecida aqui também no mundo do misticismo, do ocultismo, vamos dizer até um pouco esotérico também. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir ver melhor aqui. É muito conhecida essa imagem daqui, tá? A gente tem muito simbolismo, muito significado, mas não cabe a nós decidir esse simbolismo aqui. Mas olha o que a gente tem aqui, ó. Vou destacar 3 coisas aqui nessa imagem aqui. A gente tem uma dualidade, ou seja, o reflexo de cima reflete o que está embaixo também. Ou seja, como em cima, também embaixo. Eu vou acabar destacando 4 coisas, né? Novamente, uma estrela, um hexagrama aqui, né? Uma estrela de 6 pontas. A gente tem aqui a presença de Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, a serpente que devora a si mesma aqui ao redor. E a gente tem também esse símbolozinho aqui essa espécie desse T. Isso daqui é um símbolo da maçonaria, tá? Então, olha quanto simbolismo que a gente tem e que a gente nem faz ideia. Olha só, novamente, o hexagrama é a estrela de Renfã, porque na Bíblia diz isso, né? Que na imagem, a estrela de seu deus Renfã, ou seu deus Moloch, há uma estrela que ficava nas estátuas. E a gente tem aqui, nesse símbolo do hexagrama, nós temos 6 pontas aqui na estrela, 6 triângulos, né? Olha só, os 6 triângulos aqui, com ângulos de 60 graus dentro, a ponta de 6 estrelas e também um hexágono lateral.
formando aí esse belíssimo número, né, 666 aqui, é conhecido, é o número da besta na Bíblia. E aqui, sim, levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do teu Deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-los, e eu os levarei para além da Babilônia. Próximo tópico daqui, esse aqui é polêmico, os nomes de Deus. Bom, a Cabala judaica, ela ensina que Deus, eu coloquei entre aspas, porque o Deus que é adorado pelos judeus, o Deus da Cabala, não é o Deus verdadeiro. O Deus deles aqui se traveste como sendo Deus, mas é o inimigo. É Lúcifer, é Satanás, é Ein Sof, é Bafomé, é Javé, é Osíris, é como você quiser chamar. Isso daqui é bem polêmico. Então a Cabala, ela ensina que Deus tem 72 codinomes secretos, 72 codinomes mágicos que podem ser, entre aspas, hackeados, né, pelos iniciados para obter poderes, né? Ou seja, esses nomes podem ser hackeados pelos cabalistas e ser usados, né? Como se isso já não bastasse, a gente vê muitas pessoas, pastores, igrejas e influenciadores utilizarem esses nomes como se esse nome fosse o nome de Deus. Me diga se você conhece alguma pessoa que anda com a camisa escrito o nome Yeshua, ou que você vê uma pessoa dizendo, Javé significa o eu sou. Essa parte foi específica porque eu já vi pessoas ministrando na igreja da qual eu faço parte e que jogou essa daqui, né? Então é o Javé, como tem, né? É o Javé, o eu sou, é o YHWH. Gente, Jesus jamais utilizou esse termo Javé na Bíblia para se referir ao Deus Criador. Ele sempre se referia a Deus como Pai. Jesus nunca usou esse termo Javé. Isso é infiltração do judaísmo cabalista. E eu destaquei aqui que está principalmente nas igrejas evangélicas, no meio evangélico. Porque tem muito isso da galera ficar inventando aspas, porque são nomes que já existem, né? Mas ficar colocando esses nomes como sendo o nome de Deus. Pode ver. E a gente vem também para o conceito do tetragramaton, que é justamente que tem esses 72 nomes secretos, os nomes mágicos de Deus, né? Tem o YHWH e as suas variantes. Aí vem Javé, Elohim, que no caso, esses nomes aqui, nem todos deles são do tetragramaton, mas são nomes de influência judaica. Isso é judaísmo, isso é Cabalá, isso não é o nome de Deus real. Então parem de ficar se referindo a Deus colocando nomes judaicos, né? Pensem bem quando uma pessoa dizer, um influenciador, esses pastores influenciadores que tem na internet dizer, porque a tradução do hebraico original da Bíblia leva como a tradução do nome Yeshua, ou leva a tradução do nome como sendo Adonai, ou Javé, YHWH, gente. Não, gente. Primeiro que a tradução mais antiga da Bíblia nem é em hebraico. Nem é em hebraico. Outro tema assim polêmico que eu não vou estar tratando nesse vídeo aqui, mas um tópicozinho bem curto, é que a tradução mais antiga é a grego, é a Septuaginta 70, que é mais antiga do que o texto massorético que nós temos, né? Que foi encontrado aí no Códice de Leningrado. Se você vê aquele livro ali, parece que está até ensinando magia judaica. Você tem vários símbolos místicos ali, símbolo do caos, um hexagrama também, enfim. Então, cuidado nessa onda desses pastores aí que dizem, traduzindo do hebraico original, das fontes originais, vai chegar nesse nome. Não, isso é influência do judaísmo cabalista. Isso é magia. Isso são nomes secretos utilizados. E olha só o que a gente tem aqui, ó. Gematria ou numerologia. É um sistema místico do livro do Zohar, o livro do Esplendor. Esse aqui sim. Putz, isso aqui é cabalismo puro. Isso aqui é cabalismo puro. Se você já tem blasfêmia no Talmud, imagina no Zohar. O Zohar é a coleção completa da Cabalá, como se fosse, né? São 26
volumes, se eu não me engano, do Zohar, ou livro do Esplendor, como quiser ser chamado, né? Que é usado para decodificar nomes sagrados através de valores numéricos. É por isso que eu disse que o simbolismo, os números para essas pessoas são importantes. Cita também o ritual de ascensão aqui, né? A repetição desses nomes seria um método para transportar o iniciado à sala do trono e obter visões espirituais, né? Inclusivemente, no livro que eu estava vendo, eu vou estar deixando o download também aqui, Kabbalah Secrets, Christian Needs to Know, os cristãos precisam conhecer, né? Yeshua era como se fosse o equivalente, na verdade, Metatron é o príncipe, um dos príncipes dos cabalistas, é como se fosse igual a Yeshua e a El Shaddai também, né? Pronto, aqui, ó. Os nomes de Deus, segundo o Gerson Scholem, na literatura mística, os nomes de anjos e de Deus se misturam de forma proposital. Através da gematria, os cabalistas equivalem ao anjo Metatron ao nome Shaddai. Não tem uma igreja que tem nome de El Shaddai que vocês conhecem? Pois é, novamente, influência judaico-cabalista no meio evangélico, novamente. Metatron é visto por esse sistema como a manifestação visível de Deus na Terra, né? Ocupando o lugar da divindade perante os homens, né? O Metatron, nessa ideia mágica, ele é tido como o príncipe desse mundo, que é Lúcifer, né? Na própria Bíblia diz que Lúcifer que é o príncipe desse mundo, né? Metatron, o Messias da Cabala judaica, né? E olha só novamente o que tem aqui bem descrito aqui, novamente aquela questão dos 72 nomes, codinomes secretos, né, que Deus teria de acordo com o sistema cabalístico, né? A gente vê novamente o YHWH nisso daqui, né? Tem dizendo aqui que Jesus se refere a Deus Pai apenas como Pai, ele diz Abba também. Então assim, eu me recuso a ficar utilizando nomes quando é para se referir a Deus, me recuso. Eu só digo que ele se referia a Deus como Pai para não ter risco de ficar inventando nome, principalmente nome judaico-cabalista para Deus. Olha o que o Aleister Crowley diz, né? O Aleister Crowley, um satanista famoso, talvez o mais famoso do século, acho que é do século XX, é do século XIX, né? Acho que é do século XX já. Ele diz que o mago deve buscar sinceramente a palavra perdida YHVH, que vai na mesma onda do YHWH, né? Pois a sua pronúncia é sinônimo da realização da grande obra. Ou seja, se o Crowley está falando que o YHWH é sinônimo da realização da grande obra, não pode ser coisa boa. Não pode ser coisa boa vindo do Aleister Crowley. Não pode, né? Olha só, nós temos o Jeová também, outra influência maçônica também, outra influência da Kabbalah judaica, né? Você vê principalmente as testemunhas de Jeová como sendo o nome de Deus, sendo Jeová. De novo, também Jeová não é o nome de Deus, eu sinto muito lhe informar. Olha o que a gente tem aqui, né? O Jabulon, o nome do deus da maçonaria, porque na verdade tem vários nomes, né? Mas na maçonaria principalmente isso é muito famoso, né? Jabulon seria um demônio de 3 cabeças, que é a junção dos nomes Javé ou Jeová, Baal e Osíris, né? No ritual para invocar Jabulon, 3 maçons unem suas mãos direitas erguidas acima da cabeça e cantam as palavras Jabulon, né? Jeová dos, pronunciadas em suspensão baixa. Cada companheiro pronuncia as sílabas ou letras alternativamente em sucessão. Vamos para outro. O tetragrama, a gente acabou de ver esse conceito aqui do YH, VH ou WH, enfim. A tradução mais antiga do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta grega, né, a 70. Ela é mais de 1000 anos mais antiga do que o texto massorético, né? A Bíblia hebraica, que na verdade, sai o texto maçônico, a tradução, mas é texto massorético aqui, né? E a Septuaginta 70 não tem nenhum desses nomes, né, das divindades pagãs e não usa o tetragrama, né? Olha só, Jesus sempre se refere a Deus como Senhor e Pai, né? Jesus e os apóstolos nunca jogaram o jogo dos nomes hebraicos da Kabbalah. Aí vamos para o Javé aqui. Quem que era o Javé? O Javé era o deus da metalurgia. É uma antiga divindade pagã cananita, né?
era adorada pelos antigos israelitas quando eles estavam em apostasia contra o Senhor. As antigas inscrições de Kuntilet Arshirud mostram a frase Javé de Samaria e sua Aserá. Aserá também era adorada pelos israelitas, na Bíblia, quando estavam em apostasia também. De novo, El Shaddai, tem igreja com esse nome aqui, olha só, uma deusa mãe, né? A palavra hebraica Shayadim, que significa seios, né? Então, adorado no templo de Shaddai, na antiga Mesopotâmia, Babilônia, El Shaddai era um deus da montanha com os igurais e rituais elaborados, né? El Shaddai, a deusa da nutrição e da fertilidade, está ligada a Aserá, a consorte de Javé. Vamos ver quem é o Já, só o Já, né? Quem que era o Já? O deus egípcio da lua. Palavra hebraica, Jah-Reash, né? Que significa lua, né? O Já, ou Já, foi uma personificação antiga da lua no Antigo Egito. Ele é o deus masculino da lua que precedeu Khonshu, ou Khonsu. Né? Já, cujo nome significa lua, aparece em textos do Reino Médio e mais tarde foi associado a Thoth e Khonshu. E olha Adonai aparecendo aí também, de novo, Adonai também. Não é o nome de Deus, gente, sinto muito. Olha só, de novo a hexagrama aparecendo. De novo a estrela de 6 pontas, com o nome Adonai no meio, com esse Tzinho maçônico aqui, né? Não o maçônico especificamente, deve ser algum símbolo também associado ao ocultismo, mas na maçonaria tem um símbolo desse daqui também, né? Olha só, o nome de invocação de Adonai utilizado em magia cerimonial. Na Golden Dawn, essa ordem secreta aqui, o nome Adonai é usado no ritual maior do pentagrama. Essa Golden Dawn, se eu não me engano, o Aleister Crowley participou também. No Grimório de Honório, Adonai é invocado como parte do processo ritual para evocar Lúcifer e outros espíritos. A verdadeira petição dos jesuítas instrui que Adonai deve ser nomeado quando os espíritos fazem uma aparição visível. Adonai é usado na necromancia. Não saiu o resto da tradução aqui, mas veja só, o tanto de nome que é utilizado hoje em dia, principalmente no meio evangélico, influenciado pelo judaísmo, influenciado pelo sionismo também. Esses nomes são usados como sendo o nome de Deus, mas não é o nome de Deus. É influência mágica do judaísmo, dos deuses antigos. Olha só, que coisa legal de se ver, né? Elohim é o nome de Deus. Adonai é o nome de Deus. Por que a gente tem, então, círculos aqui? Obviamente, círculos de magia, que coisas bizarras, coisas macabras estão sendo usadas aqui. Por que o nome de Elohim, por que o nome de Adonai está sendo usado juntamente com o tetragramaton aqui? A gente não viu o conceito de tetragramaton com 72 codinomes secretos de Deus? Por que está sendo utilizado aqui? Olha o que a gente vê nesse símbolo místico. Novamente, um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, um triângulo para cima e outro triângulo para baixo. Aí o que a gente vê aqui? Sadai, Elion, Eyesh de novo, Adonai, aqui tá de cabeça para baixo, né? Agios, Elohô, Elohim. Olha só o tetragramaton aparecendo aqui nesses símbolos bizarros. Olha só as duas cobrinhas aqui subindo, se assemelha muito àquele símbolo da classe de medicina. Olha só a estrela de 6 pontos aparecendo de novo. Por que será que então os ditos nomes de Deus, que seria originalmente o nome de Deus, está aparecendo nesse círculo de iniciático aqui? Olha só, novamente, Elohim, tetragramaton junto aqui. Aí tem essa galera, um tá com uma cabeça de touro aqui na cabeça, né, com vela, só uma coisa leve aqui. Novamente, vamos ver aqui, ó, tetragramaton aqui, Elohim aparecendo. Então, gente, vamos acabar com esse negócio. Se você não acredita, pesquise, vá a fundo, faça as suas próprias pesquisas. Não precisa acreditar no que eu tô dizendo aqui. Mas vamos deixar de inventar nome em hebraico para Deus, gente? Vamos parar de ficar chamando Deus de Adonai, de Elohim, de Javé, de Jeová, de tudo isso, porque isso é magia, isso é ocultismo, isso é judaísmo cabalista, né? Bom,
passar para o próximo tópico aqui, sionismo. Esses próximos tópicos vão ser mais rápidos, né? Até porque o vídeo tá ficando um pouco grande, eu sei disso, né? O que é sionismo? O sionismo ele é um movimento para o apoio de criação do Estado de Israel para o povo judeu. É um movimento político. Porém, é também um projeto de poder farisaico, baseado no Talmud e baseado no Zohar também. O sionismo é uma invenção rabínica baseada no Talmud babilônico e que diz que a humanidade deve seguir as chamadas 7 leis de Noé. Na verdade, não são só 7 leis, né? Se eu não me engano, são 6 leis, mas essas 7 leis aqui são, vamos dizer, as tops, são as que aparecem em destaque ali, né? Essas 7 leis de Noé são um conjunto de leis propostas pelo judaísmo rabínico sionista para ser implantada em todo o mundo. Ou seja, vai formar literalmente como se fosse um controle mundial judaico, né? Uma dessas 7 leis de Noé aqui afirma que a idolatria vai ser punida com morte. Aí é que tá. Os gentios são vistos pelo judaísmo, pelos judeus, como idólatras, ou seja, quem segue a Jesus Cristo é tido como idólatra, né? Então, os gentios que não aceitarem, as pessoas que não aceitarem a serem convertidos ao judaísmo, serão punidas com o cancelamento de CPF, né? Com a tirada da cabeça do corpo, se é que você me entende. E, curiosamente, o Theodor Heuss, esse cara aqui, é considerado o criador do sionismo político moderno, era ateu. Quer dizer, como é que um cara que vai propor uma ideia política para os judeus é ateu? Como é que pode isso? É uma curiosidade bem interessante aí, né? E Kabbalah, né? Como forma resumida, quem é aqui já do canal já deve saber o que é, né? Mas resumidamente, a palavra Kabbalah ou Kabbalah significa receber. É a descrição que eu usei até no meu vídeo passado, né? É uma tentativa de aplicar métodos de interpretação da natureza divina do Deus da Kabbalah, Ein Sof, né? Esses métodos estariam escondidos nos escritos rabínicos como o Talmud babilônico, Midrash, Torá, aí tem Zohar, que é Kabbalah pura também. Ou seja, a Kabbalah é um sistema de misticismo, magia e filosofia judaica. Diversas religiões se utilizam da Kabbalah como fonte de magia, porque ela é muito antiga. Então, você pode ver que na própria Kabbalah, por exemplo, no livro do Eliphas Levi também, se eu não me engano, tem lá mostrando, eu tenho até essas imagens salvas no meu celular, depois eu posso colocar no Google Drive, que está mostrando um galo e uma galinha preta, né, do festival do galo caporeis, um festival que previu, vamos dizer assim, né, previu a morte do czar da Rússia, né? Ou seja, a galinha preta dos feiticeiros e o galo caporeis, né, o Abraxas, um dos nomes que aparece lá. Ou seja, se você parar para pensar, poxa, negócio de galo, de galinha preta é coisa das religiões de matriz africana. E por que aparece no livro da Kabbalah, né? Com ensinamentos da Kabbalah. O que tem a ver uma religião de matriz africana com demônios, com coisas que aparecem na Kabbalah? Porque a maioria das religiões, dos cultos, das sociedades secretas e discretas, né, das novas escolas de mistério, se bebem da Kabbalah, porque a Kabbalah é muito antiga. Tem-se de que a Kabbalah foi ensinada aos judeus quando eles estavam cativos na Babilônia entre 600 a 550, 500 a.C. Então lá o inimigo, ou seja, Lúcifer e os seus demônios, foram ensinar a Kabbalah para os judeus quando eles estavam presos na Babilônia. E ali no século, não sei se foi século V, né, o Talmud foi desenvolvido ali, esqueci a data, e mais ou menos ali no século V ou no século VII, o Zohar estava pronto, né, que Zohar é Kabbalah pura. Então é uma magia muito antiga que é usada até mesmo nas novas religiões, né, culto da nova era, ou das novas seitas que nós temos hoje, tudo advém da Kabbalah, porque ela é muito antiga, é magia pesada. Então, se vocês pensam que eu vou aprender magia de verdade no livro da capa prata, da capa preta, São Cipriano, não sei o que, gente, isso é coisa leve.
Porque a magia verdadeira, a magia pesada, está aqui na Cabalá, que foi passada pelos próprios demônios, pelo próprio Lúcifer ao ser humano. Né? A Cabalá é a religião, é a doutrina da serpente lá atrás. Veja quem foi tentar Adão e Eva no paraíso. Né? Não foi uma serpente? A Cabalá é a religião da serpente, é a doutrina pura de Lúcifer. Eu já vi um cara em um site, né, fazendo uma alegoria muito interessante, dizendo que até a árvore Sephiroth, né, é uma alegoria também à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem um ponto muito interessante que ele diz que a partir do momento que Adão comeu daquele fruto ali, ele teve consciência do que era o bem e do mal, mas ele dá a entender na alegoria que ele fez, que a partir daquele momento ali, ele teve uma experiência, vamos dizer assim, do que seria a Cabalá, que a partir daquele conhecimento quebrou-se, né, o acordo entre Deus e o homem. Então ele começou a saber a diferença do bem e do mal, né? Ou seja, como é que ele sabia que ele ia estar nu ali, né? Então eu vi essa alegoria interessante que esse cara fez. E agora vamos falar dos casares, a mistura, né? Esse tópico dos casares também merece mais atenção e não dá para falar só nesse vídeo, porque é de forma bem resumida, né? Mas quando a gente fala de casares, a mistura, né? A raça judaica moderna, essa raça moderna que a gente tem, nasceu em 740 depois de Cristo, em um país localizado entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, conhecido como Casária, com um território que hoje seria ocupado predominantemente pelo país Geórgia, mas também chegaria até a Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia. É justamente uma raça judaica moderna que não é judia, né? Então não é o mesmo povo judeu lá de trás da Bíblia. Naquela época, o povo da Casária, ele se sentia vulnerável. Por quê? Porque existia a iminência de um ataque. De um lado tinha muçulmanos e de outro lado cristãos, né, através do Império Bizantino. E o povo da Casária, eles estavam num risco de ser atacado. E o que eles perceberam ali? Poxa, se a gente adotar a fé dos muçulmanos, né, do islamismo, a gente vai ser atacado. Perdão, gente, a minha cachorra chorando aqui no pé da janela. Se a gente se converter ao islamismo, os cristãos vêm e atacam a gente. Se a gente se converter ao cristianismo, os muçulmanos vêm e atacam a gente. Ou seja, o povo da Casária não professava nenhuma fé, eles eram idólatras, praticavam idolatria, né? E levou à invasão de algumas pessoas que queriam convertê-los a uma determinada fé. Então começou a chegar uns rabinos ali, né? Começou a conversar com o rei da Casária ali, o rei Bulan e tudo, que na verdade o que eu vi é que o próprio rei Bulan se converteu ao judaísmo de forma natural dele mesmo, né? Ele nem foi, vamos dizer, convidado, ele mesmo decidiu se converter ao judaísmo. E o rei Bulan então decidiu converter o seu povo ao judaísmo. Fez o pessoal adotar os princípios do Talmud. E aí dos casares saiu os chamados askenazes. Os askenazitas é o responsável por 90% dos judeus do planeta. 90% dessa galera, dos judeus, dessa raça moderna de judeus, são askenazitas, são askenazes, né? Ou seja, esse povo aqui não era judeu, era uma raça asiática, uma raça mongol, né, dessa região também da Rússia, da Polônia, da Lituânia, Hungria e Romênia. E essa galera se converteu à religião judaica, ou seja, eles se converteram ao judaísmo, mas originalmente não eram judeus. Era um povo idólatra que se converteu ao judaísmo. E eles falavam o Yiddish também, o Yiddish até hoje é falado, né? O Yiddish é aquela língua que é uma mistura de hebraico com germânico, com eslavo, né? E olha só, a gente tem um mapa aqui então da Casária. Então a gente tem o país da Casária aqui e ficava justamente entre o Mar Negro aqui e o Mar Cáspio. Olha só, o bizantino aqui, o Império Bizantino aqui, né? Aqui pertinho a gente tem a Pérsia aqui abaixo, o Mar Mediterrâneo bem aqui. Aqui a gente tem o país Geórgia,
né? A Mesopotâmia, por aqui. Olha só, Kiev, bem aqui, Crimeia, né? Constantinopla, bem aqui. Então, são cantos que estavam próximos ali da Casária. Agora vamos falar sobre o cubo negro, a adoração a Saturno. O cubo é derivado do hexagrama, novamente, 6 pontos de novo, né, no polo norte de Saturno. O que é essa adoração a Saturno aqui? O cubo negro de Saturno e a Cabala estão conectados por várias crenças esotéricas e místicas. No misticismo cabalístico, o cubo negro está associado a Saturno, que é considerado um símbolo do mundo material e do reino físico. Se você for colocar uma imagem, aí no Google você pode pesquisar, né, a imagem de uma pintura famosa, né, Saturno devorando seu próprio filho. É uma curiosidade também que Renfan ou Moloch são equivalentes a Saturno também, que é equivalentes a outro deus, se eu não me engano é Cronos. Então os deuses, eles só mudam nomes, eles só mudam de nome nas religiões, nas crenças aí, mas são equivalentes aí, né? Bom, o cubo negro também está ligado ao conceito da matriz de Javé, né? Um sistema de controle e manipulação que se conecta a uma estrela chamada Abaddon, estrela associada ao anjo da morte no livro do Apocalipse, né? Em algumas crenças esotéricas, o cubo negro é visto como símbolo da influência de Saturno na consciência humana, representando o mundo tridimensional em que vivemos e a natureza materialista da existência humana. E aí a gente vem para o conceito cabalístico de Tefilin. Esse Tefilin, ele é um cubo negro que é usado na testa pelos cabalistas, por alguns judeus, que acredita-se representar a conexão com o divino e o cubo de Deus, sempre inventando história, né? A conexão entre o cubo negro e Saturno também está ligada à ideia da pedra negra da Kaaba, uma pedra sagrada do Islã, e que disse ter sido lançada do céu para marcar o perdão dos pecados da humanidade, né? Ou seja, esse cubo negro aqui é um símbolo oculto de adoração a Saturno, a Satanás, é equivalente, a mesma coisa, só muda o nome. Será que repetiu o slide? Acho que acabou repetindo o slide aqui, né? Foi repetido. Depois eu vou tirar para não deixar com o slide repetido para vocês aqui. Olha só, o Tefilin que alguns judeus utilizam, que os cabalistas usam na cabeça, né? Ele contém a oração do Shema, uma fórmula arranjada com o alfabeto hebraico, novamente, alfabeto hebraico envolvido no meio, né? Uma série de yantras carregados que se conectam à sua matriz energética, né? A sequência do Shema é o que une o cabalista ao seu deus Saturno, que é representado pelo cubo. Então os tefilins, eles agem como se fosse uma antena, né? Uma antena de força espiritual de Saturno. Por isso que essa galera usa esse tefilin, esse cubo negro aqui na testa. Inclusivemente, os Nielsen, o último Rebbe de Lubavitch, tem uma foto utilizando o tefilin na cabeça também, né? Eles botam o tefilin na cabeça, bota como se fosse uma espécie de elástico no braço também, enfim, né? Olha só, o cubo negro também das Nações Unidas. A gente tem uma sala de meditação no edifício das Nações Unidas em Nova York, projetada por esse sujeito aqui, eu não vou saber ler o nome dele, que foi criada para parecer uma pirâmide deitada de lado, com um mural no lugar da pedra principal. É uma sala pequena, sem janelas, e no centro da sala tem um altar de pedra de 1,2 metros, feito de minério cristalino cinza escuro. É uma pedra extremamente magnética e possui polaridade também. A sala é pouco iluminada, com um pequeno feixe de luz de uma lente no teto focado no altar. Novamente, o cubo negro aqui dentro de uma sala de meditação especificamente, né, dentro do prédio das Nações Unidas em Nova York, né? E aí vamos para Kaaba e Meca, né, o cubo negro na adoração de Saturno, né? A Kaaba é um santuário localizado próximo ao centro da grande mesquita em Meca, na Arábia Saudita, e é considerado por muçulmanos em todo lugar como sendo o local mais sagrado da terra, né? A Kaaba é um cubo preto, um cubo negro, né, em homenagem à adoração a Saturno. Muçulmanos ao redor do mundo apontam para esse pequeno santuário durante as 5 orações diárias e enterram seus mortos voltados para ele, né? Andar ao redor da Kaaba é um ritual significativo no Islã, conhecido como Tawaf.
representa os anéis ao redor de Saturno, né? É uma parte obrigatória das peregrinações do Hajj e da Umrah e também é realizada por muçulmanos que visitam a Kaaba como parte de suas orações diárias. O ritual envolve caminhar no sentido anti-horário ao redor da Kaaba 7 vezes. Olha só o exemplo aqui, né? Parece aquela galera que vai para Israel, né? Botar a mão ali no Muro das Lamentações, e a gente vai falar disso aqui também no canal. Como eu disse, esse aqui é um vídeo polêmico. Beleza? Olha só a galera colocando ali a mãozinha, né, na parte preta, nessa grande pedra negra aqui, nesse cubo negro na Kaaba, né, em Meca. Novamente, adoração, o culto, a adoração a Saturno. Olha só, o culto a Saturno é mundialmente exibido de forma proeminente em várias cidades grandes. Olha só, um cubo negro em Nova York, Orange County, em Hamburgo, Denmark. Então, em vários lugares do mundo tem esse cubo negro, adoração a Saturno, né? Agora falando do grupo Chabad Lubavitch, que eu acho que é Chabad Lubavitch, né? Porque assim como Hanukkah, acho que se escreve com CH também, só que o som é de R, né? Então, o Chabad ou Chabad Lubavitch é um importante movimento racídico. É um grupo racídico e organização judaica mundial fundada na Rússia no final do século XVIII pelo rabino Shneur Zalman de Liad. Isso daqui eu peguei do Google, tá? Se você colocar no Google, foi pego esse conceito do Chabad Lubavitch aqui, né? Conhecida por seu alcance público, utiliza emissários, os shlushim, para promover a conexão, o aprendizado e a observância judaica, né? A sede do movimento está localizado no Brooklyn, em Nova York, e foca no chamado Chabad, né? Esse grupo ele tem uma filosofia peculiar. O Chabad Lubavitch, primeiramente, ele é um grupo racídico, né? Mas, no mais que isso, ele é um grupo messiânico, né? Ou seja, eles são um grupo messiânico, ou seja, eles estão à espera de um Mashiach. Eu acho que eu coloquei isso mais à frente aqui, né? Mas eles estão à espera de um Messias. Assim como os judeus estão à espera de um Messias, o grupo, o Chabad Lubavitch, é um grupo messiânico, então está à espera da vinda de um Messias. E como que se dá essa vinda do Messias dos judeus aqui? Eles estão esperando um Messias político, influente, que traga ordem ao caos do mundo. E essa vinda, ela pode ser acelerada, baseada em eventos causados na Terra. Ou seja, se eles conseguirem causar certos eventos, né, catástrofes, guerras e afim, essas coisas que eles causam aqui na Terra, isso acelera a vinda do Mashiach. O próprio Schneerson, antes de morrer, o último Rebbe de Lubavitch, falou isso para o Benjamin Netanyahu. Aqui, inclusive, o próximo slide é o vídeo aqui dele, né? Ó, esse aqui, então, é o último Rebbe de Lubavitch, é o Menachem Mendel Schneerson, que morreu em 1994. Tem um túmulo dele lá em Nova York, onde os políticos vão colocar cartinha, né, num bizarro ritual de necromancia, enfim. Deixa eu colocar o vídeo completo para vocês aqui, tá legendado, inclusivemente. בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. התפתחו כמה. מה שלא יאות, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. זה שמחה וטוב לבוא. כדי שחסידים מקפידים שכל ימנים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Viram aí, né? O Schneerson falou que restavam algumas horas do dia que poderia ser, então, que conseguisse acelerar a vinda do Mashiach, né? Do seu Messias aí.
E esse, justamente, o Chabad Lubavitch, foi um dos grupos que elegeu o Donald Trump, né? Então, os governos no mundo, ou seja, justamente ao tópico, não tem como fugir da influência deles, né? Não tem como você fugir do controle do judaísmo. Ele atua em todo o Ocidente, promove ideologias e revoluções, está no controle financeiro mundial, no controle dos governos, e seja ele governo de esquerda ou de direita, para a decepção ou pela alegria, não sei, da direita, vamos dizer, a direita bolsonarista, a direita que apoia Israel, a direita sionista do Brasil, ou para sua infelicidade também. Eles aqui controlam tanto a galera de esquerda quanto a galera de direita também. Então, atualmente o governo Trump ele teve apoio de duas facções, de dois grupos. O chamado, a facção do Vale do Silício, né, que é composta pelos bilionários do setor tecnológico do Vale do Silício e das redes sociais, e também a facção messiânica do Chabad Lubavitch. Então foram os caras que colocaram o Donald Trump no poder. E eles colocam tanto o Donald Trump, que é republicano, quanto, sei lá, qualquer outro presidente democrata. Isso serve aqui no Brasil também, né? Colocam tanto um presidente de esquerda quanto um presidente de direita também. Vamos lá. Não tem como fugir da influência desses caras. Olha quem é que tá aqui. Javier Milei, presidente da Argentina, recebendo a visitinha dos barbudos aí do Chabad Lubavitch. Olha só que bonitinho. O barbudo pôs na mãozinha na cabeça do Milei, colocou o chapéuzinho, acho que é Kippah o nome, né? E tá orando pelo homem aí, né? Aqui são o grupo do Chabad Lubavitch na Argentina. Olha só, a Kabbalah ensina que se deve orar em frente. Essa que é a polêmica demais. Putz, grilo, isso daqui é a galera que é do ramo evangélico sionista, aqui, principalmente aqui no Brasil, né, vai dar na minha cara, mas o que é dito é para ser dito. A Kabbalah ensina que se deve orar em frente, de frente para uma parede, como a do Muro das Lamentações, para se conectar com o divino feminino, né, a glória de Shekinah, como é dito. Paganismo total, magia total. É sempre aquela ideia de juntar o deus andrógeno, né? A junção do feminino com o masculino. É por isso que a gente tem, por exemplo, ali em Roma, né? A gente tem ali um obelisco representando o falo masculino, um símbolo que era utilizado no Antigo Egito para magias, para adoração das estrelas, né? E embaixo desse... Meu Deus, eu acabei de falar a palavra, eu esqueci o nome. Desse obelisco, debaixo desse obelisco tem um círculo ali. Por que será que tem a junção desses dois símbolos, né? Ou seja, a gente tem um falo masculino, um órgão masculino, o obelisco, e ali debaixo dele a gente tem um círculo que representa o órgão feminino, né? Então sempre essa ideia pagã, né, da junção dos dois órgãos. O sexo é visto como um elemento cósmico também nas sociedades secretas, né, nas antigas seitas de mistério, né, a junção do feminino com o masculino. E a gente vê novamente aqui no caso a conexão com o divino feminino, né, a glória de Shekinah, ou a glória Shekinah, seja lá o que isso significa, seja lá o que isso seja, né? E orar na parede é dar um tapa na cara de Jesus. Então, sinto muito aquela galera que fica vibrando quando vê que o seu político de estimação foi para Israel botar a mãozinha no Muro das Lamentações, né? Se o cara colocou a mãozinha ali no muro, você sabe que aquele cara vai ser eleito a algum cargo de poder. Vai ser eleito a presidente, algum cargo importante ali, ou vai botar a cartinha no muro. A gente tem muita gente conhecida, né? Acho que esse aqui é o Bill Clinton. Esse carinha aqui eu não sei dizer quem é. Se eu não me engano é Hillary Clinton, Zelensky, aqui tá aparecendo com Zelensky, né? Papa Francisco botando a mãozinha aqui no muro. O nosso amigão aqui que teve um fim trágico, né? Charlie Kirk bota na mãozinha no muro também. Obama escrevendo uma cartinha e colocando lá no muro. Olha só, Donald Trump também bota na mãozinha no muro. Donald Trump que na verdade foi convertido ao judaísmo, né? É tido como também o primeiro presidente judeu dos Estados Unidos, né? Ao contrário do que se pensa, ele foi convertido ao judaísmo secretamente, novamente também pelo grupo Chabad Lubavitch, né?
por influência aí da filha dele e pelo genro dele, o Yared Kushner, né, que faz parte do Chabad Lubavitch. Então, a filha do Trump se converteu ao judaísmo com o Jared Kushner, né, que já era do Chabad Lubavitch, e depois que convenceu ao Trump a se converter judeu, foi lá também, né, fazer ali as suas orações, botar a mãozinha no muro, dar um tapa na cara de Jesus e afins, né. Olha só, Vladimir Putin também, se eu não me engano, Vladimir Putin aqui. E não quer dizer que os presidentes que estão aqui, que eles não conheçam essa galera, mas é uma gente poderosíssima, é a gente que está no controle do mundo há mais de séculos. Então você tem que saber lidar com essa galera, né? Pô, vamos lá no muro, vamos botar a mão, né? Vamos acender uma velhinha para vocês aqui que vai dar tudo certo. Tem que saber lidar com essa galera, porque é a galera que controla o mundo, não tem como. Não tem pra onde você fugir. Olha só quem que nós temos aqui. Dilma Vana Rousseff, acendendo uma velhinha da menorá aqui, de 7 braços no total, falando com um barbudinho aqui, provavelmente do Chabad Lubavitch também. O que a gente tem também aqui? Nosso amigão Lula, olha só, Lula da Silva pondo a mãozinha aí no muro também. E as pessoas podem até dizer, né? É porque ele é de esquerda, ele é comunista, é revolucionário, é por isso que tem apoio dos judeus, né? Se você for para analisar, né, os ideólogos das ideias marxistas e revolucionárias eram judeus, né? A galera da escola de Frankfurt, o Karl Marx, Lenin, né, Stalin, essa galera, Stalin não, acho que Stalin também era judeu, né, mas o cara que veio, Lenin e Stalin, né, tá certo, é isso mesmo, né, a galera toda aí é judeu, velho. A própria fonte do comunismo é judaica, o comunismo veio do judaísmo, basicamente, né, o comunismo é judeu, né, há uma galera maçom também, então comece a juntar as pontas, né. Eu já falei da influência do judaísmo, dos judeus na maçonaria no meu vídeo passado, das sociedades secretas. Falei da influência da Kabbalah na própria doutrina maçônica também, como forma de magia, nos simbolismos também. Então são coisas que andam lado a lado. E aí, a nossa direita bolsonarista, sionista, pode-se dizer, né? Mas é porque ele é de esquerda, é revolucionário, é comunista e tal. Novamente, a foto do Lula aqui, né, com o Chabad Lubavitch, pouco tempo antes do festival Yom Kippur, né, veio falar com o nosso amigo ladrão homicida aqui. Mas olha só o que nós temos aqui também, autoridades do STF, né, aqui nós temos o Fux tocando aí a sua mezuzá, aí, o grupo do Chabad Lubavitch entregando medalhas também, né, às pessoas. Olha só o que nós temos aqui, os nossos centro-direitistas, né? Tarcísio de Freitas, nós temos aqui Kassab também, acendendo a velhinha também, a menorá de 7 braços aqui também, né? E olha só, quem que nós temos aqui? Guto Zacarias, seria você, rapaz, integrante do MBL também, botando a mãozinha aí no Muro das Lamentações, que coisa, rapaz. E o que a gente vê aqui também? Olha só, Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, né? Recentemente ele escreveu uma cartinha ali para colocar no Muro das Lamentações também, né? Colocou escrito lá na cartinha, solta meu pai, e colocou lá no muro, né? Que coisa boa é botar a mãozinha no muro e fechar o olho e dar um tapa na cara de Jesus, né? Que coisa maravilhosa. Olha só o que nós temos aqui, rapaz, Bolsonaro e Bibi de Israel, aliás, né, botando a mãozinha no muro também. Então, não tem como você fugir da influência desses caras. Não é à toa que esses caras, essas pessoas controlam o mundo há mais de séculos. Quem dirá desde os tempos bíblicos, né? Então, não tem como fugir da influência deles. Não tem como fugir da influência dessa galera aí. E para finalizar aqui, eu coloquei algumas imagens de alguns políticos e pessoas que foram ao túmulo do último Rebbe de Lubavitch, né? O Menachem Mendel Schneerson. Então, aquele barbudo ali que eu mostrei no vídeo conversando com o Benjamin Netanyahu, que falou da vinda do Mashiach, ele está enterrado aqui. É o túmulo do último Rebbe de Lubavitch. Esse túmulo aqui fica em Nova York e as pessoas vão lá, escrevem cartinhas e jogam no túmulo. Ou seja, pô, tu vai
Tu vai orar pra um cara morto, velho? Tu vai escrever cartinha pra um cara que tá morto, velho? Isso aqui é um óbvio ritual de necromancia, é ou não é? Então, o que nós temos aqui? Javier Milei aqui no túmulo do último Rebbe de Lubavitch, Donald Trump também aqui no túmulo do Schneerson, Tarcísio de Freitas tá bem aqui, o Tarcísio bonitinho aqui também no túmulo do Rebbe de Lubavitch, né? A galera escreve papelzinho, joga ali no túmulo dele. Aqui não mostrou na imagem, mas a Ivanka Trump, a filha do Donald Trump e o Yared Kushner também foram lá, né? O Yared dispensa comentários, né? Yared faz parte do grupo Chabad Lubavitch, né? Yared Kushner é judeu também, cara responsável aí por empresas, negócio no ramo imobiliário, um cara que vai fazer uma intercessão ali na faixa de Gaza para reconstrução de Gaza, vai encher os bolsos de dinheiro com isso daí. Então é para vocês não se iludirem e conhecerem o que é o judaísmo mesmo, o judaísmo de verdade, o que ele prega, né? Então, tá aqui as fontes, né, do Chabad Lubavitch na Argentina, tem a matéria aqui, o livro Kabbalah Secrets Christians Need to Know, já tá o livro em tradução em português, que eu fiz a tradução através de uma inteligência artificial, o site o arquivo, né, Ask Your Pastor, perguntas para fazer o seu pastor, quando ele começar a vir com essa, né, você vai ser aquele crente que vai ser expulso da igreja, consequentemente, se você fizer essas perguntas aqui ao seu pastor, né? Se você questionar ele sobre o tetragramaton, os nomes de Deus, sobre Kabbalah, enfim, você vai ser expulso da igreja, né? Esse vídeo aqui, muito bom, do Unto Ages, um canal ortodoxo. O judaísmo não é o que você pensa, foi de lá que eu tirei a primeira fonte, né? O judaísmo não é o que você pensa. Tem aqui Kabbalah, Religião da Serpente, aqui no site também do Ben Born Again, muito bom também o conteúdo desse cara, recomendo. Tem um documentário no YouTube também, né, chamado Kabbalah, Religião da Serpente, que foi o próprio Ben que produziu o vídeo, né? Tem o vídeo, você pode ver legendado o vídeo também, então muito bom. Agradeço demais por vocês terem me assistido esse vídeo até aqui. Foi um vídeo que ficou bastante longo, deve ter passado aí das suas 1h10, 1h20, mas é isso. Eu não pude postar vídeos de novo no canal porque a faculdade me comeu muito tempo, então depois de muito tempo pensando em qual tópico fazer, em qual assunto fazer no vídeo, né, eu pensei, poxa, eu posso fazer sobre a face do aquecimento global, e eu pensei, por que não fazer então sobre judaísmo, né? Deixei um pouco de lado e fiz então esse tema aqui no vídeo. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, um abraço e até o próximo vídeo, e não se esqueçam, o poder opera nas sombras.